Se você é da paleta de outono suave no método sazonal expandido ou suspeita que é dessa paleta ou apenas quer saber mais sobre ela, esse vídeo é para você. Eu vou fazer um vídeo completo a respeito dessa paleta, quais as principais características das pessoas que pertencem à paleta de outono suave, as principais recomendações de cabelos, looks, maquiagem, como usar essa paleta na prática, no seu dia a dia, e implementar as recomendações para você ficar ainda mais linda e evidenciar ainda mais a sua beleza. Então quer saber tudo sobre a paleta de outono suave? Vem comigo que eu te conto! Então pessoal, eu tô regravando uma série que já tem aqui no canal sobre as 12 paletas do método sazonal expandido. Essa série é bem antiga, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal e eu resolvi gravar novamente para trazer mais informações, para revisitar mesmo esse assunto. Os vídeos anteriores ainda são válidos, todas as informações que estão presentes neles, mas aqui eu vou inserir também informações novas, mais detalhes sobre cada paleta do método sazonal expandido. Hoje é o primeiro vídeo da série, mas a gente vai passar aqui no canal pelas 12 paletas e eu vou começar pela paleta de outono suave. Antes de mais nada, eu quero dar uma breve explicação a respeito do que é a coloração pessoal, o que é o método sazonal expandido, para a gente partir daí. A nossa pele, nossos olhos, nosso cabelo possui cor, possui pigmento. Cada pessoa tem as suas características e feições únicas. E as nossas cores, as cores que estão presentes na nossa pele, e quando a gente replica os parâmetros das cores que já estão presentes na nossa pele, nos nossos olhos, no nosso cabelo, na nossa imagem pessoal, tudo fica mais harmonioso. Porque as cores, elas refletem luz, então tudo que a gente usa em torno do nosso rosto vai refletir luz nele e pode deixá-lo mais bonito, mais iluminado, mais vistoso, ou pode não nos valorizar, evidenciando linhas de expressão, evidenciando manchinhas, nos deixando mais pálidas. Então quando a gente usa uma cor que harmoniza com as cores que já existem em nós, a nossa imagem fica muito mais valorizada. E para entender as cores que mais nos valorizam, existe o método sazonal expandido, que é o método que divide essas cores, esses tipos de cores, em 12 cartelas divididas em 4 estações. Então a gente tem paletas que representam as estações do ano e as paisagens dessas estações. A gente tem as paletas de outono, que são cores mais opacas e amareladas. A gente tem as paletas de inverno, que são vivas e frias, bem azuladas. A gente tem as paletas de primavera, que são bem douradas, bem quentes e vivas, intensas. E a gente tem as paletas de verão, que são cores azuladas, mais frias, mas são mais apagadinhas, mais suaves e mais claras. Então a gente tem essas 4 estações do ano e elas são subdivididas em 12 paletas. Existem inclusive alguns métodos que subdividem cada estação em 4 paletas, resultando em 16 cartelas. Então essa metodologia varia um pouco. Tem pessoas que aderem a essa subdivisão de 16 paletas, mas o foco dessa série vai ser as 12 paletas do método sazonal expandido. E hoje a gente vai focar na paleta de outono suave. A paleta de outono suave é a primeira paleta da estação de outono. Ela representa a transição do verão para o outono. Então essa paleta sofre uma leve influência da estação anterior, que é a estação de verão, mas a gente já está no outono. Então antes de mais nada, para a gente entender essas características dessas paletas, a gente precisa entender as 3 dimensões da cor. As 3 características que formam o DNA de cada cor, porque vocês já devem ter percebido, existem milhares de tons da mesma cor. Um azul, ele pode ser mais vivo, mais suave, mais claro, mais escuro. E dentro das paletas do método sazonal expandido, você não está proibido de usar nenhuma cor. O que varia é a tonalidade, é o parâmetro dessa cor. Então, por exemplo, existe azul em todas as paletas do método sazonal expandido. O que muda é o tom desse azul. Qual tipo de azul vai ser? Então essas 3 características são o que dita a harmonia das 12 paletas. A primeira característica é a temperatura, é o quão fria ou quente uma cor é. E isso está ligado à quantidade de amarelo ou de azul que existe naquela cor. Se uma cor for mais azulada, ela vai ser mais fria. Se uma cor for mais amarelada, ela vai ser mais quente. Então, por exemplo, quando a gente pega um tom de rosa, a gente pode ter um rosa tendendo ali mais para um lilás, ele é um rosa mais azulado, e a gente pode ter um rosa tendendo mais para o coral, é um rosa amarelado. Então a gente tem um rosa frio e um rosa quente. Isso acontece com absolutamente todas as cores. Outra característica super importante é a intensidade da cor.
é o quão viva essa cor é. Quando uma cor está muito pura, ela está brilhante, a gente vê iluminação nessa cor, né? A gente vê pigmento, a gente chama ela de uma cor intensa. E quando essa cor está mais apagadinha, como se a gente tivesse adicionado cinza nessa cor, a gente chama ela de uma cor suave. Então a cor suave é como se ela não tivesse força nela, ela não tem tanta pigmentação. É uma cor mais opaca, mais apagada. Então essa característica é muito importante, principalmente nessa paleta de outono suave. E a terceira característica, mas não menos importante, é a profundidade. O quão clara ou escura uma cor é. Essa é a mais fácil da gente identificar, a mais óbvia que a gente aprende primeiro. Uma cor profunda vai ser mais escura, como se a gente tivesse adicionado preto. E uma cor menos profunda vai ser mais clara, como se a gente tivesse adicionado branco nessa cor. Então a profundidade é a terceira característica. Importante, não confundam a intensidade com a profundidade. Por quê? Muitas vezes quando a gente fala que uma cor é suave, muitas pessoas pensam em cores claras. Isso não tem nada a ver, são duas características diferentes. Uma cor escura, ela pode ser tanto suave quanto intensa, quanto viva, e uma cor clara pode ser tanto suave quanto viva também. Então existem muitas cores claras que têm pigmento, têm vida, elas só são claras, elas só têm adição de branco. Então muitas pessoas confundem isso e isso dificulta muito a vida, principalmente para usar essa paleta de outono suave. Porque a principal característica dessa paleta é a suavidade, a intensidade baixa. Você consegue descobrir facilmente a característica principal de cada paleta pelo sobrenome dela. Por exemplo, outono suave, ou seja, a suavidade, o sobrenome dessa paleta é a principal, a característica mais marcante dessa paleta. Que no que diz respeito à profundidade, essa paleta é intermediária. Ela possui tanto cores claras quanto cores escuras. E a temperatura também é muito importante nessa paleta, que é a paleta, por pertencer à estação de outono, a gente tem paisagens mais amareladas. Então essa paleta vai ser neutra quente. Ela vai tender ali para o lado mais quente, para o lado mais amarelado, por ser uma estação de outono. Mas como ela é uma paleta de transição entre o verão e o outono, ela não é totalmente quente. Então ela também tem cores um pouco mais neutras, um pouco mais equilibradas em temperatura, mas elas tendem para o lado mais amarelado. Importante, não existe nenhuma paleta, ninguém 100% neutro em temperatura. Todo mundo vai ter uma tendência de ir mais para um lado ou mais para o outro. Existem peles muito próximas da neutralidade, que não são nem tão quentes nem tão frias, mas alguma tendência essa pele vai ter e é importante a gente identificar e respeitar isso. Então agora a gente já sabe o DNA da cartela de outono suave. Ela é marcada por cores bem suaves, bem opacas, neutras quentes e intermediárias em temperatura. E afinal, quais características, quais feições as pessoas que pertencem à paleta de outono suave possuem? Primeiro de tudo, elas têm características também mais opacas, porque isso acompanha a harmonia da paleta. Ou seja, ela não vai ter aquele cabelo com cores muito vivas, muito intensas. As feições dela, no geral, vão ser um pouco mais opacas, um pouco mais acinzentadas. Então a gente vai ver essa beleza um pouco mais homogênea. Por isso, normalmente, as mulheres de outono suave não têm contrastes muito altos. O que é o contraste? É a diferença de tons entre a pele, os olhos e o cabelo. Então, quando uma mulher tem contraste alto, a gente vê uma diferença muito grande entre a tonalidade da pele, dos olhos e do cabelo. Quando a mulher tem contraste médio, essa diferença já é mais equilibrada, já é mais mediana. E quando as pessoas têm contrastes baixos, a gente vê uma diferença muito pequena. E isso pode ser tanto um contraste baixo claro, se a pessoa tiver todas as feições muito clarinhas, quanto um contraste baixo escuro, se a pessoa tiver tanto a pele, o cabelo e os olhos um pouco mais escuros. Então, normalmente é mais comum que as mulheres de outono suave tenham um contraste médio. Elas podem ter um contraste baixo também. É mais difícil elas terem um contraste muito escuro, mas é importante a gente tomar cuidado, porque por mais que as características físicas puramente nos deem indícios das paletas de cada pessoa, é importante testar isso, né? Avaliar quais cores iluminam melhor a beleza dessa pessoa, porque as características físicas elas podem enganar em algum aspecto. Então elas são um fator a ser considerado na hora dessa análise, na hora dessa identificação da paleta.
E se você ainda não sabe sua paleta e quer descobrir, eu ofereço o serviço de consultoria, onde eu posso descobrir a sua paleta por você. Vou deixar o link na descrição aqui também com todos os detalhes. Outra característica importante das mulheres de outono suave é as feições neutras quentes. Então a gente vai ter também a pele um pouquinho mais dourada, um pouquinho mais amarelada, ao invés de ser muito rosadinha. A gente vai ter o cabelo com fundo um pouquinho mais dourado. Então, no geral, nos olhos, no cabelo e na pele, a gente tende a ter um fundo um pouco mais amarelado na beleza dessas mulheres. Outra coisa importante são os olhos. Os olhos são muito relevantes na hora da gente identificar uma paleta. E aqui a gente pode ter desde os mais claros até os mais escuros. As mulheres de outono suave podem ter os olhos bem clarinhos, azul e verde, ou os olhos castanhos bem escuros, então tem uma variação muito grande. E também existem os padrões da íris, que é como se fosse a impressão digital que existe nos nossos olhos, né? A padronagem que está marcada na nossa íris. Então cada paleta tem padrões de íris que remetem a essa paleta. Como esse é um assunto muito extenso, tem um vídeo maior que eu fiz aqui no canal explicando tudo sobre os parâmetros da íris, qual parâmetro remete a cada paleta. Eu não vou me estender sobre isso aqui porque é um assunto bem amplo e que tem que ser explicado mais a fundo, então vou deixar o vídeo aqui na descrição também sobre esses parâmetros da íris, que se você quiser se aprofundar mais, é um dos fatores importantes considerados na hora da identificação da paleta. Não é o único, mas é um fator bem relevante. E o cabelo dessas mulheres, como eu falei, eles têm um fundo mais dourado e eles podem ser desde os mais claros até os mais escuros. Então, normalmente a gente não vê um cabelo tão vivo, um preto muito vivo, mas pode ser escuro com esse toque mais opaco e mais dourado. Então é possível essa variação bem grande de tons de cabelo dentro dessa paleta. E a pele também dessas mulheres pode ser as mais claras ou as mais escuras. Existe um range grande de belezas aqui dentro dessa paleta, como na maioria delas. Então vamos falar agora das recomendações que usar para evidenciar ainda mais a sua beleza. Então, para começar, se você quer mudar o seu tom natural de cabelo, você pode fazer isso. É só você tomar cuidado para não usar cores muito frias, muito platinadas, né? Aquele fundo mais acinzentado. E também tomar cuidado com cores muito vivas, muito pigmentadas, muito intensas. Então, como, por exemplo, um preto muito vivo, um ruivo muito pigmentado, isso vai pesar para você. Então, mechas douradas, mais suaves, tendem a ficar muito bem em mulheres de outono suave. Na maquiagem, é muito importante que você use também tons um pouco mais opacos, nada muito vivo, sem cores muito intensas na maquiagem. Isso é muito importante, porque vai pesar para você. Enquanto na roupa a gente consegue driblar ali, às vezes, usar uma corzinha fora da paleta, na maquiagem isso é muito difícil. Então não use cores muito vibrantes na sua maquiagem, e sempre com um tom ali um pouquinho mais amarelado. Nos batons existem várias possibilidades, desde os mais claros até os mais escuros, mas também eles não são tão pigmentados, são mais opacos e com esse tom um pouquinho mais quente. Se você quer uma lista completa de batons, eu fiz um post lá no meu Instagram sobre isso, também vou deixar linkado aqui na descrição. Tem vários nomes de batons de marcas bem conhecidas que você pode usar de referência na escolha do batom ideal para você. Muito importante também o lápis de olho não ser preto, ser um lápis marrom. Isso vai fazer muita diferença para a harmonia de uma pessoa de outono suave, né? O lápis preto pesa muito nessa beleza, então prefira um lápis mais amarronzado. O blush também ser um pouco mais coral, um pouco mais amarelado é muito importante. E partículas de brilho podem funcionar ou não para essa mulher. A gente viu que a gente tem que evitar cores intensas, vibrantes, mas um pouco de brilho, um pouco de glow na pele pode ser possível sim, de forma equilibrada, principalmente se isso estiver recomendado para sua identidade corporal. E nos acessórios, nos metais, o que usar? Os melhores são os mais quentes, então o rosé, um dourado, funciona muito bem, é a melhor alternativa. Mas os pratas também são uma opção, porque é uma paleta neutra quente, então um acessório um pouco mais frio também pode funcionar, mas é importante que seja mais opaco, sempre um metal mais opaco, um metal mais fosco será melhor. Independente da característica dele,
prefira os foscos. Porém, o dourado, o rosé, você ainda pode usar com um pouco mais de brilho, que ainda vai funcionar. Porém, o prata muito brilhoso, muito iluminado, vai fugir um pouco da harmonia, então tenha cuidado com isso. Você tem uma grande liberdade na escolha dos metais, dos acessórios, porém tenha cuidado para não usar pratas muito intensos, que é o que foge mais da sua harmonia. Os óculos também um pouco mais amarronzados, isso é bem melhor do que o preto pode pesar um pouco. Então um amarronzado, uma armação dourada, uma armação rosé são excelentes alternativas, com a lente mais esverdeada também, se você gosta dos mais diferentes, pode funcionar. No óculos é muito importante que você respeite o seu contraste pessoal. Então se você tem um contraste médio entre a pele e o cabelo, o óculos ser de um tom médio também, que siga ali a profundidade, o quão escuro o seu cabelo traz muita harmonia, que não ultrapasse isso. Ele pode ser mais claro, que passa mais despercebido ali, mais sutil em relação à sua pele, mas evite um óculos muito mais escuro do que o tom do seu cabelo, porque isso pode pesar, então você pode usar isso como referência. Nos relógios a mesma coisa, as pulseiras mais amarronzadas, em couros mais marrons, ou rosé, ou um relógio dourado também é uma excelente alternativa. Como eu falei para vocês no início do vídeo, as paletas estão mais ligadas ao tom de determinada cor do que a cor em si. Então aqui na paleta de outono suave a gente vai ver praticamente todas as cores, porém em tons específicos para essa paleta. Então, para te ajudar nessa missão de usar as cores que você gosta, eu vou deixar aqui na tela os seus tons dentro da paleta da harmonia de outono suave de cada cor. Então prepara aí o print para você conseguir salvar essas cores. Aqui estão os seus tons de azul, agora os seus tons de vermelho, agora os seus tons de amarelo, agora os seus tons de verde, os seus tons de roxo, os seus tons de rosa, os seus tons de laranja, os seus tons de marrom e os seus tons de cinza. Essa paleta não possui o branco puro e o preto puro, que são cores muito vivas, muito pigmentadas. Porém, a gente tem opções para driblar isso. A gente tem esses neutros escuros aqui que podem substituir o preto, mas o preto puro não entra na harmonia dessa paleta. Você pode usar, eu vou te falar como usar cores fora da paleta, mas o preto puro não entra nesse caso, assim como o branco puro, que também é muito vivo. Então você tem aqui tons um pouco mais quentes, mais suaves, que substituem o branco puro que você pode usar dentro da sua harmonia. Uma coisa importante, se você quer usar uma roupa e ela não bate exatamente com esses tons que eu passei aqui para vocês, calma, não tem problema, porque existem diversas variações de profundidade desses tons que eu mostrei aqui para vocês. Então, se o tom for próximo, se seguir essa linha tanto de temperatura quanto de intensidade mais suave, é uma boa opção para você. A gente precisaria de uma paleta enorme para englobar todas as possibilidades. Então, esse é um direcionamento, uma referência para você já ir treinando o olhar para usar as suas cores. Agora, quais cores você deve passar longe e evitar a qualquer custo? Cores muito vivas, muito intensas e frias. Então a gente tem algumas dessas cores aqui. Normalmente elas estão presentes nas cores de inverno brilhante, que é a paleta oposta ao outono suave, né? Mas nem todas as cores de inverno brilhante serão tão ruins. Então, principalmente as mais vivas, as mais pigmentadas e as mais frias, você deve evitar principalmente em torno do rosto, que é onde é mais relevante a gente manter a harmonia da nossa paleta. Para você combinar cores dentro da sua paleta, você pode ficar à vontade. Todas as cores dentro da paleta de outono suave combinam bem entre si. E normalmente elas têm um contraste médio entre si, de médio a baixo. Então você dificilmente vai conseguir um contraste muito alto dentro dessa paleta de outono suave. Naturalmente ela já segue o contraste das mulheres dessa paleta. Então você pode combinar isso conforme você preferir ou dependendo do contraste que a sua identidade corporal pede. Agora, como usar cores fora da paleta? A paleta ela não é uma prisão, ela não é algo que você tem que carregar debaixo do braço e só usar aquelas cores o resto da sua vida. Ela é um direcionamento. A paleta ela não aprisiona, ela nos liberta para a gente usar as cores que a gente quer, mas com mais consciência, sabendo equilibrar isso, para a gente não se sentir fora da harmonia. Então você pode e deve usar todas as cores que você quiser. A paleta é seu guia nessa jornada, mas se você quiser usar uma cor que não está dentro da sua paleta, você pode fazer isso com alguns cuidados.
A paleta de outono suave, ela é uma relação de amor e ódio. Muitas mulheres, quando descobrem que possuem essa paleta, não gostam tanto, acham ela um pouco sem graça porque ela tem cores mais apagadas. Mas com o tempo, normalmente com o convívio com essa paleta, as pessoas começam a amar, porque se sentem lindas com essas cores. E outra coisa, são cores bem elegantes, bem sofisticadas. É fácil você ter um guarda-roupa versátil com as cores de outono suave, são cores fáceis de combinar. Então é uma paleta que facilita muito você ter peças ali dentro do seu guarda-roupa que são versáteis, que são equilibradas. Então, eu tenho certeza que se você olhar para sua paleta com carinho, você vai começar a amar as cores dela, sem sentir tanta falta de cores vivas ou cores intensas que não harmonizam tanto com você. Mas se ainda assim você quiser usar essas cores, tá tudo certo, você pode fazer isso, desde que você tome alguns desses cuidados. Primeiro, a maquiagem. Maquiagem na coloração pessoal é inegociável. Se você usar um batom, uma sombra, um lápis preto fora da sua paleta, dificilmente a gente consegue equilibrar isso com outros elementos, porque a maquiagem está literalmente no seu rosto, então ela vai impactar diretamente na harmonia, e se você fugir das cores que te valorizam, isso não vai ter um resultado tão agradável. Outro ponto é o cabelo. O cabelo também tem que estar dentro da paleta. O cabelo é a moldura do nosso rosto. Então nada reflete mais luz no nosso rosto do que o nosso cabelo, que está em volta dele literalmente. Então o cabelo e a maquiagem sempre devem estar dentro da paleta. Isso é algo inegociável, muito mais do que peças e looks. Então se você tiver com o seu cabelo solto, com a maquiagem dentro da paleta, você já vai ter muito mais liberdade para usar nos seus looks cores que estão fora da sua paleta. Outra coisa importante são os acessórios. Os acessórios também rodeiam o rosto, então você pelo menos evitar aqueles que fogem muito da sua harmonia, como os pratos intensos que eu falei para vocês, já vai te ajudar muito a equilibrar as coisas. Outra coisa, evitar essas peças que estão fora da sua paleta muito próximas ao rosto. Se for uma blusa que tenha um decote, que tenha um pouco de pele, para equilibrar um pouco mais, para distanciar essa cor de refletir luz no rosto. Se a cor que não te valoriza tá no calçado, tá na bolsa, tá no cinto, tá na parte de baixo, isso não vai influenciar, não vai prejudicar a sua harmonia, porque essa cor ela não vai refletir luz do seu rosto, ela está longe dele. Muitas pessoas, ao descobrir a sua paleta, preferem comprar tudo dentro da harmonia dessa paleta. Simplesmente porque é mais fácil de combinar dentro do guarda-roupa. Se você já tem cores dentro da harmonia da mesma paleta, isso facilita a sua vida. Mas se você ama cores vivas e não quer abrir mão delas, tenta pelo menos evitar elas em blusas de gola muito alta, ou tenta pelo menos manter o seu cabelo, a sua maquiagem e os acessórios que rodeiam o seu rosto o mais adequado possível, que eu tenho certeza que isso já vai fazer uma diferença enorme na sua harmonia. Então, de forma geral, essas são as recomendações, as características da paleta de outono suave. Eu tentei abranger aqui o máximo de temas e assuntos possíveis. Espero que tenha ficado claro para vocês, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a sua paleta e te vejo no próximo vídeo.